Depois dessas mudanças, o Palácio do Planalto agora só tem militares em cargos estratégicos. Só há um civil em cargo estratégico no Palácio do Planalto. O presidente da República, que já foi militar, mas é civil já há muito tempo. A cerimônia de posse e transmissão de cargos está marcada para terça-feira no Palácio do Planalto. O presidente destacou que a principal missão do general Walter Braga Neto, que substitui Onyx Lorenzoni, será coordenar as ações dos ministérios e antecipar eventuais problemas. Bem-vindo, Braga Neto. Muito obrigado por você ter aceito esse convite. Você é parte da parte bélica e vai para a burocracia. A sua missão mais importante na Casa Civil é coordenar os ministros, conversar com os ministros, buscar soluções. Também eu falo muito em se antecipar problemas, em havendo qualquer coisa que possa não dar certo no Ministério, que pode acontecer, que o ministro às vezes tem algum problema e ele está lá para ajudar a solucionar. Bom, o general Walter Braga Neto, que foi interventor no Rio de Janeiro durante o governo Temer, ele demonstrou boa capacidade de diálogo, E vai precisar muito disso aí no posto que ele passa a ocupar agora. Mas essa questão, sabe, Zé Paulo, de militares, de muitos militares, só tem ministro militar, eu acho isso tão irrelevante, assim, até porque isso remete a um preconceito que é compreensível, que foi contra os militares em razão do longo período autoritário que nós tivemos. Mas nenhum desses generais no Palácio Planalto tem qualquer compromisso, nem história com aquele período. São democratas, são pessoas muito bem formadas e são pessoas decentes, quer dizer, não tem isso, usando, inclusive, a forma apropriada como você se referiu, ao fato de o presidente da República ser civil, a rigor, militar da ativa, só o Braga Neto. Os outros já também, exatamente, igualmente como Bolsonaro, também estão aposentados, São muito respeitados, alguns, como é o caso do general Augusto Heleno, são verdadeiros ídolos na tropa, mas estão aposentados do ponto da caserna, Eles estão no exercício de funções civis, E o fato de serem militares não é a mesma coisa em algum governo, que eu já não me lembro mais, mas alguns governos anos atrás se dizia que havia uma predominância de engenheiros, como se isso fosse uma coisa ruim, Pô, tem engenheiro demais, Agora tem militares demais, talvez, mas uma coisa a gente pode ficar tranquilo, Safadeza nessa gente aí não tem. E nem se deve também ter temor com relação a tentativa de enquadramento do presidente. Isso absolutamente não existe, Quem vive essa rotina, o dia a dia, você percebe que o chefe é o presidente da República. Eu já vi isso com meus próprios olhos, algumas vezes. O presidente, quando chega em algum local onde um deles está, ou vários deles estão, você precisa ver, a única coisa que falta é se ajoelharem na frente do presidente e fazer, sabe, o Bolsonaro é o ídolo deles, é o chefe deles, é o chefe supremo das Forças Armadas, esses ex-militares ou militares mesmo em atividade ou não, eles têm essa coisa, eles são sobretudo obedientes e eles obedecem o chefe supremo das Forças Armadas. Bom, nós passamos a conviver mais frequentemente ou a assistir mais frequentemente manifestações públicas do general Braga Neto a partir do momento em que ele foi nomeado interventor lá no Rio de Janeiro, e a percepção que se tem dele à distância. Ele participou de edições do Canal Livre aqui na Band, esteve com a gente aqui em São Paulo durante aquele período para algumas entrevistas. É de alguém muito preparado, muito inteligente, mas que, além dessa condição técnica, intelectual privilegiada, entende o ambiente em que está inserido. Porque há o risco de acontecer o contrário. Foi o que parece aconteceu com o general Santos Cruz, quando ele assumiu um cargo tão próximo do presidente da República. Ele, embora preparado intelectualmente também para determinada função que lhe foi designada naquele momento, não conseguiu compreender do ponto de vista humano o papel que deveria desempenhar naquele momento. Acabou transportando
a natureza militar da carreira que tinha desempenhado até aquele momento para dentro do Palácio do Planalto. Isso talvez tenha prejudicado o relacionamento dele com o presidente da República, diferentemente, por exemplo, do general Ramos, que tem outra natureza, que tem outro tipo de comportamento, que conseguiu compreender, por exemplo, a necessidade de estabelecer um novo tipo de comportamento para lidar com o Congresso Nacional. Você não consegue transportar o mesmo modelo de comportamento de um quartel para dentro do Congresso Nacional. Parece óbvio, mas alguns, embora muito bem dotados intelectualmente, não conseguem fazer essa transposição. Aparentemente, o general Braga Neto não terá essa dificuldade. O presidente da República mudou, ele percorreu um caminho até alterar a chefia da Casa Civil, né? Ele não alterou simplesmente a chefia da Casa Civil. Ele alterou paulatinamente, aos poucos, a natureza da Casa Civil, né? Primeiro transferindo da Casa Civil a negociação política, passando para o general Ramos, depois tirou o PPI, o Programa de Parcerias da Casa Civil, e devolveu ao Ministério da Economia, ou seja, ele foi deixando a Casa Civil do jeito que ele entendia que deveria ser, para, num último momento, fazer a troca de nome. Então, o que parece ele espera do general Braga Neto é alguém que vai desempenhar uma função ali de coordenação de governo mesmo, aquela função clássica de um ministro ou de um secretário de Casa Civil. É o peão que faz o governo girar. É aquele que coordena os outros ministérios. E aparentemente o general Braga Neto parece ser uma escolha melhor do que a do ministro anterior, o ministro Onyx Lorenzoni, que estava no cargo. Além de ser uma figura bem aceita no ambiente político. Acho que aquele período dele na intervenção no Rio de Janeiro, e vale lembrar, a intervenção no Rio de Janeiro, com problemas, houve aquela morte até hoje não esclarecida daqueles 2 homens que foram confundidos com bandidos com mais de 80 tiros. A gente tem de ressaltar e não esquecer esse caso. Mas foi um sucesso, do ponto de vista de redução de indicadores, do ponto de vista de reequipamento das polícias do Rio de Janeiro, inclusive de expulsão de policiais civis e militares que andavam fora da linha. Basta pegar os dados antes e pegar os dados depois da intervenção no Rio de Janeiro. E o que ele conseguiu fazer no Rio de Janeiro em um curto espaço de tempo não é algo que qualquer um consegue, né? Bom, o presidente Bolsonaro começou com 7 ministros com formação militar, agora tem 9. O único que não é das Forças Armadas é o major da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Oliveira. Ele falou sobre o núcleo duro composto agora pelos generais Braga Neto, Augusto Heleno e Ramos na articulação política, além de Jorge Oliveira. Trocamos hoje 2 ministros, né? Ficou completamente militarizado o meu terceiro andar, são 4 generais ministros agora. Nada contra o serviço, tem civis excepcionais aí, trabalhando com o Sérgio Moro, por exemplo. Você se lembra, Zé Paulo? Sabe o que me lembrou, Pedro? O ex-prefeito Kassab aqui em São Paulo. Lembra, Zé Paulo? Quando ele escolheu 32 subprefeitos e todos eram ex-policiais militares. 32. E tem uma coisa que explica também essa coisa da presença, né, de muitos militares no governo, é que os militares eles têm uma característica que você encontra também entre civis, mas nos militares é muito comum, que é aquela coisa de missão dada e missão cumprida, né? Então o presidente da República convive diariamente, né, constatando que ordens que ele deu, que desejos que ele manifestou, que, enfim, isso acabou não tendo consequência. As pessoas não cumpriram, o ministro não cumpre, não sei o quê. O militar não, o militar, olha, ele fala uma coisa e esquece, porque aquilo será feito, né? Então são profissionais treinados para receber e cumprir missões, né? Então essa é outra característica. A presença do general Braga Neto, por suas características pessoais, ele é muito jeitoso, é muito educado, etc. e tal, mas é também general, né? Ninguém deve esquecer disso, né? Ele talvez venha a ser a pessoa adequada para dar uma enquadrada em alguns setores do governo que não andam, né?
Por exemplo, a presença de um cara como o ministro, né, como o Braga Neto, na Casa Civil, talvez pudesse ter melhorado ou alterado o desempenho do ex-ministro, esse que caiu agora, o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, né, o Gustavo Canuto, né? Ele era um roda presa, nada andava no governo. Se tivesse ali um cara na Casa Civil, né, sou ministro, ó, tem que tocar esse negócio aí e tal. Se talvez a história dele tivesse sido diferente, talvez ele não tivesse sido substituído como foi. Pois é, mas a Casa Civil deve mudar de nome agora, né? Porque tem um militar, não é mais civil, né? E geralmente aqui em São Paulo tem a Casa Militar, né, Pedro? Tem. É que lá no governo federal é o do general Heleno, né? O GSI e a Casa Militar, né, Cláudio? É a antiga Casa Militar, ou o Gabinete Militar, né? Agora é o Gabinete de Segurança Institucional, porque depois dessa mudança, isso foi no governo Fernando Henrique Cardoso, a BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência, na arapongagem do Estado brasileiro, ficou vinculada ao Gabinete Civil, enfim, aí acabaram fazendo essa reforma e ele ganhou a denominação nova de Gabinete de Segurança Institucional. Olha, agora, uma constatação, né? Nem nos governos militares os gabinetes presidenciais tiveram tantos militares. Mas é mais ou menos o que o Cláudio falou, eu concordo com ele aí. São pessoas próximas do presidente, que têm currículo para exercer essas funções todas. Eu acho que nessas trocas todas aí, concordo com o que vocês disseram aqui, acho que o único que caiu mesmo foi o Osmar Terra, né? Esse dá para falar. Porque o Onyx Lorenzoni, ele foi deslocado pro lado, assim, né? Tudo bem que a Casa Civil é a antessala da presidência da República, mas ele tem aspiração política, então deve ter sido, pelo menos, convencido ali de que... E vai continuar como ministro do governo e tudo mais. Agora, o Osmar Terra, que é muito próximo do presidente, tem bandeiras importantes defendidas pelo presidente da República, né? Como ressaltou o Schiller ontem aqui, esse vai voltar para a Câmara, né? E aí volta, né, pro seu mandato. Não me parece que o Osmar Terra tem algo a comemorar, apesar de ter feito um bom trabalho aí até o momento. E, como eu disse aqui, é um defensor de alguns pontos importantes do governo Bolsonaro. Essa história, por exemplo, das drogas, né? Ele foi a principal voz do governo, né? Em defesa do endurecimento, né? Melhor dizendo, da política de drogas do governo federal. No momento em que se discute aí liberação de maconha, o Supremo batendo as portas de um julgamento que pode flexibilizar a nossa legislação, o Osmar Terra, por ter estudos no tema e por ter um amplo conhecimento, acabou sendo sempre a voz do governo a respeito desse assunto, né? Então... Agora ele estava meio que se preparando, né, Pedro, para ir para o Canadá, viu? A mulher dele está lá, já está lá, se matriculou no curso de doutorado. Os filhos dele também já foram matriculados, são adolescentes, em escolas do Canadá. Esperava-se, inclusive, a indicação dele para o cargo de embaixador do Brasil lá naquele país. Mas o fato é que o novo embaixador do Brasil, Pedro Bório, acabou de assumir, agora no dia 3. Aí não tinha como, né? O cara acabou de assumir, chega de repente, não é você mais, volta para casa. E aí avaliou-se também a designação do Osmar Terra para chefiar a missão brasileira, a representação brasileira no organismo internacional com sede em Montreal, que fica ali a 200 quilômetros de Ottawa, que é a Organização Internacional de Aviação Civil, OACI, ou OACI. Ele seria, como o atual embaixador que chefia a representação brasileira já cumpriu o tempo de permanência, ele está lá desde 2016, portanto está na hora de sair. Essa era uma das alternativas, mas o presidente achou melhor não mexer nisso. Como o Pedro diz, nessa história toda, o único demitido mesmo foi o Osmar Terra. E nem ficaria bem indicar o Osmar Terra para embaixador no Canadá para atender um problema pessoal dele, né? Exatamente. Ficaria muito estranho também.